Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito do meu testemunho para vocês. Eu espero que aquilo que eu trouxer neste vídeo e nos outros vídeos falando a respeito do meu testemunho edifique a sua vida, te motive a acreditar em uma pessoa que às vezes está trazendo problema na sua família, às vezes olham para essa pessoa com o olhar de essa pessoa não tem jeito, porque eu andava em um caminho errado, irmãos. Eu andava em caminhos que certamente teriam me levado à morte se a mão do Senhor não estivesse me guardando naquela época. Hoje a mão do Senhor continua me guardando, continua nos guardando, mas as atitudes que eu tomava naquela época eram atitudes que me conduziam diretamente para a morte, né? Eram caminhos perigosos, eram caminhos escorregadios que eu vivia. E quando eu andava naquela vida errada, irmãos, eu olhava para a minha vida tendo sonhos, tendo promessas do Senhor. Eu olhava para mim e não via condição de alcançar aquilo que Deus tinha falado ao meu respeito. É certo, irmãos, que quando Deus ele traz uma palavra na nossa vida, traz uma promessa na nossa vida a respeito de você vai ser usado na mão do Senhor, você vai pregar, você vai louvar, você vai fazer algo da parte de Deus. É certo que essa promessa ela vem na nossa vida como uma semente e ela cai no nosso coração, ela é plantada no nosso coração e é necessário que a gente venha trabalhar no nosso coração para que essa palavra que veio, ela venha brotar, crescer e dar frutos. Então, toda promessa, toda palavra que vem até a nossa vida, se nós não trabalhar em cima dessa palavra, se nós não trabalharmos no nosso coração, assim como um agricultor trabalha na terra, certamente essa fruta, esse fruto, ele será comprometido. Essa semente, ela não vai produzir aquilo que ela foi designada para produzir. Porque eu recebo a palavra do Senhor e acabo me envolvendo com as coisas do mundo e então os espinhos começam a crescer, a semente acaba caindo ali em terreno pedregoso, tem tudo isso, irmãos. Então é necessário um trabalho no nosso coração. E Deus, lá no passado, Ele me deu palavras, Ele me deu promessas, Ele me deu sementes que foram colocadas no meu coração. E apesar de eu andar em caminhos errados, eu sempre acreditei. Mas eu chegava a ponto na minha vida que eu olhava para mim e falava, não é possível. O Senhor, porque eu não via condição mental minha, que eu digo assim, emocional, eu não via condição espiritual em mim. Eu amava aquela vida, irmãos, sabe? Para mim, o pecado, os prazeres, aquela vida que eu levava para mim, ela tinha me prendido de uma forma que eu não me via sem viver daquela maneira, sem me conduzir daquela maneira pecaminosa, me entregando aos desejos da carne, né? Irmãos, eu já passei pelo mundo errado, já andei pelo mundo das drogas, já passei por centros de reabilitação, já passei por cadeia. Então, mas mesmo assim, o Senhor me exortando, o Senhor, eu sofrendo, minha família sofrendo, eu não conseguia me libertar. Eu não via, irmãos, condição em mim, eu não via força em mim. E chegava a um ponto em que eu desacreditava das promessas do Senhor. Então, um certo dia, irmãos, eu estava vindo na rua. Eu vou começar a contar para os irmãos assim aos poucos, como o Senhor vem trazendo na minha mente, esperando trazer algo que edifique a sua vida. Então eu vou contar essa experiência hoje, de que eu tive. Eu estava vindo, eu não estava
Eu não estava em dias legais, eu estava passando por situações difíceis, vivendo de maneira errada, e de repente eu vi uma igreja aberta. Quando eu vi essa igreja aberta, irmãos, eu entrei. Eu não quis saber de placa, não quis saber de denominação, de nada, eu apenas entrei. Estava tendo um congresso. E eu entrei, fiquei lá no banco de trás e comecei a olhar aquela irmã louvar, aquela irmã, fazer a parte do louvor, falando ali da palavra de Deus. E o meu coração, irmãos, ele começou a arder, queimar de desejo de pregar a palavra. E o meu coração começou a arder de uma forma que aquilo estava sobressaindo do campo espiritual assim para o campo físico já, porque eu estava transparecendo. Já estava transparecendo esse ardor, esse desejo que eu estava no meu coração. Eu desejava estar pregando a palavra. Eu desejava poder ministrar a palavra do Senhor. Aquilo ardia no meu coração, irmãos. E quando aquilo aconteceu, começou a arder no meu coração, com desejo de ministrar a palavra, eu comecei a orar ao Senhor e falei: Senhor, eu não acredito mais nas promessas. Eu não vejo mais condição nas promessas que o Senhor tem na minha vida, pela condição que eu me encontro hoje. Então eu falei: Senhor, usa a irmã para falar comigo. Daí, irmão, subiu outra cantora lá, começou a louvar ao Senhor. E como era um congresso, todos os bancos na lateral esquerda, eu estava na lateral esquerda, ele estava fechado para o corredor do meio. Os bancos da direita estavam fechados também. Eles fecharam com fitas. Então eu estava ali, orando ao Senhor, pedindo para o Senhor, com o coração em chamas, com desejo de pregar a palavra. De repente, aquela cantora, ela parou de cantar e ela veio. E quando ela veio, irmãos, ela não veio diretamente no meu banco e entrou, porque estava tudo tampado. Mas quando ela veio, eu senti a autoridade do Senhor na vida dela. E eu vi, pronto, o Senhor veio. Ela deu a volta, irmãos, foi lá no final, deu a volta nos bancos e veio no meu banco. Quando ela veio no meu banco, irmãos, ela chegou, ela encostou a mão no meu peito e o Senhor me disse dessa forma. Ele falou assim: eis que eu contemplo a chama que arde no seu coração pela minha obra. E te digo mais, que você não tem mais acreditado nas promessas que eu tenho na sua vida. Mas hoje eu renovo as promessas que eu tenho na sua vida e te digo: vou te amassar. Irmãos, quando aquela irmã encostou a mão no meu peito e falou que Deus falou através da boca dela que contemplava a chama que ardia no meu coração pela obra dele, irmãos, foi como se os meus olhos abrissem torneiras assim. Mas as lágrimas, irmãos, foi assim uma cachoeira de lágrimas, porque eu vi o Senhor falando comigo cara a cara. O meu coração naquele instante, irmãos, ele estava em chamas. E só eu sabia que eu estava passando, só eu sabia o que eu estava sentindo. Então quando aquela irmã colocou a mão no meu peito e falou, e o Senhor falou através da boca dela, eu me senti amado. Eu senti que ainda havia esperança para a minha vida. E quando Deus ele trouxe aquela mensagem para mim, irmãos, eu saí daquele lugar flutuando. Eu saí daquele lugar totalmente diferente do que eu tinha entrado. Então, hoje eu vou compartilhar essa experiência que eu tive com Deus, com os irmãos, esperando edificar a vida dos irmãos. E nos outros vídeos, irmãos, eu vou falar um pouco a respeito da minha caminhada, da minha trajetória de libertação, daquilo que eu passei, daquilo que Deus me deu, das experiências sobrenaturais. Irmãos, são inúmeras experiências sobrenaturais. Eu não vou, irmãos, contar as experiências que eu tenho com Deus para vocês, para achar que eu sou alguma coisa, que eu tive experiência, eu tenho experiência com Deus. Irmãos, esse não é o meu intuito.
O meu intuito é fazer com que o seu coração arda em chamas, para que você venha desejar também ter experiências sobrenaturais e buscar isso do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que tanto o querer quanto o operar, ele vem da parte do Senhor. Mas para nós querermos algo, irmãos, nós temos que visar, nós temos que imaginar aquilo para nós. Então, às vezes, as pessoas elas não têm conhecimento de algumas coisas que Deus tem para nós, e às vezes as pessoas elas acabam não desejando aquilo. Então, quando Deus ele quer trazer algo na sua vida, ele vai te apresentar aquilo para que você imagine, para que você deseje, para que você veja aquilo na sua mente e comece a desejar. Então, isso é uma obra do Espírito. Na minha vida foi assim, irmãos. Quando eu era criança, eu ouvi um dia Deus falar para o meu primo, Deus tem uma obra missionária na sua vida, falou para ele. Eu nem entendia o que era isso. Quando Deus disse aquilo para ele, irmãos, no meu coração ardeu o desejo de um dia receber aquele mesmo chamado que ele recebeu. E com o tempo, eu não entendi, eu era criança. Com o passar dos tempos, eu recebi esse chamado, eu recebi a mesma promessa que ele recebeu, eu recebi. Porque eu tenho esse chamado missionário, o mesmo chamado. Então Deus apresentou para mim, através da vida do meu primo, trouxe o desejo para o meu coração, e hoje Deus está fazendo, ele trouxe o querer, e agora ele está fazendo o operar na minha vida. Amém, irmãos? Então eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Esperem os próximos vídeos. Eu estou me esforçando, irmãos, para estar trazendo mais vídeo para os irmãos. Esses dias eu ia trazer a minha rotina diária de 2 dias em seguida. Mas o Senhor falou para mim que não era para mim trazer a rotina diária. Não sei o motivo que ele me disse que não, mas ele me disse que não. Então eu não vou contestar. Mas eu tenho para dizer para os irmãos, eu tenho estado ocupado. É certo que eu posso gravar mais vídeo, eu posso estudar mais a palavra. Isso vai da prioridade, daquilo que eu priorizar. Então eu preciso priorizar mais o canal, o estudo da palavra, para mim trazer mais vídeo para os irmãos. E eu estou me esforçando, irmãos. Eu estou buscando em oração, estou buscando no Senhor sabedoria para mim administrar o meu tempo, porque eu trabalho em 2 serviços. Tem dia que eu não trabalho, eu trabalho uma noite e no outro de dia. Nem todos os dias eu trabalho de dia e nem todos os dias eu trabalho à noite. Mas eu trabalho em 2 serviços. Então a minha rotina ela é complicado, irmãos. Um dia eu vou descansar, fico 2 dias em casa, ou não. Às vezes eu trabalho 2 noites seguidas, trabalho 2 dias seguidos, uma noite. Então é bem complicado para mim, tá, irmãos? Então eu espero que os irmãos entendam e vou me esforçar, tá bom, irmãos? Fiquem na paz.